A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Gálatas, lá no capítulo 5. Eu vou ler para vocês a partir do versículo 22, que a palavra fala assim: Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o dom próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém e nem ter inveja um dos outros. Irmãos, aqui está falando sobre os frutos do Espírito Santo. O que ele provoca em nós? Quando eu falo para vocês na palavra, que eu estou pregando, eu falo, você não vive a sua vida mais, a sua vida agora é de Deus. Acabei de ler para você aqui a confirmação na palavra. Você renunciou tudo para viver a vontade do Senhor. Deus tem consciência disso. Deus tem plena consciência disso. Então, nenhum sacrifício que você faça é novidade para o Senhor. E Deus exige isso de nós. Mas Ele reconhece também que é difícil para a gente, muitas vezes, abrir mão de coisas que nós gostamos. Para que eu possa ter vida no altar, eu tenho que andar em santificação. Irmãos, eu não tomo bebida alcoólica nenhuma. Se vocês me oferecerem aquele docinho de pinga, ou coisinha que tem licor dentro, só se eu comer sem saber. Porque se eu souber, eu não ponho na minha boca. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu não tomo bebida alcoólica, eu não fumo, eu não vivo na prostituição, eu não ando na fofoca. Eu não fico no meio da mentira, eu não fico fazendo coisas que desagradam o coração do meu Pai. Porque se eu fizer isso, o Espírito Santo se afasta de mim, o meu corpo se torna sujo. Então Deus reconhece todas as renúncias que eu faço. Tem hora que eu sou agredida, eu tenho vontade de responder à altura. Mas eu não vivo mais a minha vida. Quem vive em mim é o Espírito Santo de Deus. E eu tenho que ter o quê? Acabei de ler para você, domínio próprio. Então tem hora que eu não posso falar. Eu tenho que deixar Deus me justificar. E a melhor coisa que a gente faz é isso. Eu não perco tempo mais, porque eu me desgastei muito ao longo da minha vida, diante de todo o processo de separação litigiosa que eu tive, tentando me justificar, tentando mostrar que eu era uma excelente mãe, tentando quebrar todas as mentiras lançadas sobre a minha história, isso juridicamente falando, e com relação à família também. Chegou uma hora que foi só desgaste emocional e psicológico. Deus está falando com alguém aqui. A gente fica o tempo todo tentando provar para o outro que a gente não é aquilo que lançaram, aquilo que falaram, aquilo que nos venderam. E a gente fica o tempo todo tentando justificar aquilo. É um desgaste emocional e psicológico que afeta o nosso físico, que é algo surreal. Eu virei uma caveira andante. Eu não tinha fome mais. Eu praticamente não comia. Chegou uma fase da minha vida que eu não dormia. Porque você fica o tempo todo sendo caluniado, injustiçado, humilhado. E você quer reagir. Porque não tem ninguém por você, você quer reagir. Quando nós vamos para a presença de Deus, Jesus também, ele foi muito caluniado. Ele foi perseguido, ele foi humilhado. Mas ele tinha domínio próprio. E ele sabia que acima dele, mesmo que ele estivesse numa forma humana, tinha um Deus no controle lá em cima. A mesma coisa acontece na minha vida e na sua vida. O nosso Deus não mudou. Então ele está lá em cima contemplando tudo, vendo tudo. E quando nós estamos na presença de Deus, porque quando você está num mundo que você não conhece o Senhor, aquilo que você tem de material, ou que você possui de físico, incomoda o outro. Então qualquer virtude que você venha a ter, é um problema de te perseguir. Quem está no mundo, tem muita gente, eu falo sempre isso, não cutuque pessoas que estão no mundo que não conhecem Deus ainda, não humilha, porque tem projetos de Deus lá no mundo, porque eu fui um, e Deus me resgatou. E muitas pessoas que me humilharam lá atrás, Deus já fez justiça, Deus continua fazendo justiça, e outro dia ele ainda veio falar para mim, tem uma pessoa que já era para eu ter descido essa pessoa à sepultura, mas eu não desci ainda essa pessoa, porque ela vai ver algumas coisas que eu ainda tenho para realizar na sua história. Porque é assim que Deus faz na minha vida e na sua vida.
E você está extremamente, sabe, preocupado, triste, colocado aí, sabe, anulado, né? Você se colocou assim numa posição de anulação. Não quer falar com ninguém, não quer conviver com ninguém, porque você sofreu tanta perseguição e você ainda sofre, que você acha que não tem ninguém por você e que Deus não está vendo, que não vai haver justiça. Mas vai haver prestação de contas, sim. Ninguém vai chegar na sua vida, mexer com os seus sentimentos, atrapalhar todo o processo que você teve de crescimento e de evolução, lançando mentiras, fazendo que nem os irmãos José fizeram, jogaram ele num poço para que ele fosse vendido, vendendo você para os outros como se você fosse a pior pessoa do mundo, e Deus vai deixar o seu cenário desse jeito. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Deus resgatou você, Deus te chamou. Você é um projeto de Deus. Você tem dono, você não vive a sua vida mais. Eu acabei de ler para você na palavra. Você não vive a sua vida mais, você tem um dono. Tem um espírito, vamos colocar assim, uma molécula de Deus andando junto com você, dentro de você. É um pedacinho de Deus que está com você. Ele tem conexão contigo. Então não tem como ninguém chegar na sua vida, avacalhar você, te prejudicar e sair numa boa. Não tem como. Mexeu com a sua vida, está mexendo com o Senhor. Tentou prejudicar você de algum jeito, vai pagar o preço disso. Deus manda você alegrar o teu coração porque Ele não esqueceu o que fizeram com você. Pode ter passado anos, ó. Irmãos, quando eu fui para a presença de Deus, perseguidores antigos, lá de trás, até da separação litigiosa que eu tive, já tinha muito tempo que estava assim, que eu não tinha relacionamento, convívio e nada judicial mais. Já existia uma distância de anos já. Porque para mim, se não edifica a minha vida, destruir também não vai. Eu não faço parte, eu não permito que faça parte e não se aproxima de mim. Eu automaticamente me afasto, é da minha natureza isso. Mas Deus chegou para mim e Ele me disse, logo que eu cheguei na presença dEle, eu vou pegar um por um. Eu vou levantar você por cabeça, mas vou pegar um por cauda. E Deus começou a pegar coisas que eu vivi lá na infância. Deus vai lá atrás, na nossa infância, resgata a nossa história. Todas as humilhações que você passou lá atrás. Tem hora que você pode observar, tem hora que você tem lembranças de coisas que você viveu, que você fala, nossa, por que eu estou lembrando disso? Eu tinha 10 anos atrás, eu tinha 5 anos, eu tinha 7. Nossa, por que eu estou lembrando que aquele menino lá me empurrou na escola e fez aquele negócio comigo? Deus vai trazendo na sua memória o que você viveu, o que você já esqueceu, mas Jesus está indo lá e prestando conta com essa pessoa. Então Deus faz uma limpa em termos de justiça na nossa vida, que é algo sobrenatural. Tem coisa que você não está vendo, tem pessoas que você não tem acesso mais, tem pessoas que você não fala mais, mas Deus vai lá atrás e Ele começa a resgatar. Teve justiça que Deus fez na minha vida, assim, com pessoas que eu nunca imaginei. Com pessoas assim que eu não convivia mais, que eu não via mais, que eu não, sabe, que não tinha mais convívio, mas Deus fez. E Deus mostrou para mim, falou, você lembra quando ela fez isso com você? Agora chegou minha justiça. Então nós não temos que nos preocupar com nada. Jesus nos justifica em todos os momentos. Jesus nos apresenta para as pessoas. E todas as vezes que tentam nos vender, falar mal, denegrir a nossa imagem, prejudicar o nosso caráter, Deus entra com a justificativa dele, que é a melhor que tem, irmãos, porque você vai se descabelar como eu fiz, para tentar provar que eu não era nada daquilo, e eu só me prejudicava com aquilo. O ser humano só quer aceitar aquilo que ele está afim. Entendeu? Então você pode jogar inúmeras provas materiais em cima, que a pessoa só enxerga o que ela quer. Então se ela receber dinheiro, se ela for, sabe, manipulada, se ela for uma pessoa corrupta, aí não adianta mesmo, você pode colocar qualquer prova que for, que ela vai relutar diante daquilo. E ela vai falar que você não presta, que você é um mau caráter, que você fez algo errado sendo que você não fez, e assim elas vão agindo na nossa vida, usadas por Satanás ao extremo. Mas o nosso Deus monta situações e circunstâncias que a pessoa não tem como sair fora, ela não tem como justificar os erros que ela fez, a não ser assumir e pagar as consequências dele. E é isso que Deus está trazendo para a tua história. Deus manda dizer para você que o fato de você
Não viver a sua vida mais não significa que você está largado e jogado em qualquer canto. Você tem um dono, você está sendo zelado, cuidado, e a justiça será feita. Sabe por que te invejam no dia de hoje? Sabe por que te perseguem tanto? Porque você dá fruto. Você dá frutos lindos. Jesus está sempre cuidando de você. E sabe por que você dá frutos? Porque você pode ser que nem um bambu. Você vai lá embaixo, sem verga, daqui a pouco você volta. Você não sai da presença de Deus, mesmo com as dificuldades que você passa. Você pode passar fome. Você pode passar humilhação por uma conta que você não conseguiu pagar. Você pode ficar sem luz. Você pode ficar sem comida para os seus filhos, desempregado, mas você não sai da presença de Deus. Você está doente, você está tossindo, você está com problema, você está com febre, você está firme na presença do Senhor. Você acha mesmo que Deus não vai honrar você? Você acha mesmo que Deus vai continuar permitindo toda essa bagunça que Satanás está fazendo na sua história? Você acha que Deus vai abandonar você nesse cenário que você está? Você pode estar aí com seu coração ferido, perdeu a pessoa que você ama, seu lar foi destruído, seu casamento foi destruído, o amor da sua vida está preso, está num cárcere humano. Você acha que Deus vai deixar você nessa zombaria? Você acha que Deus vai permitir que a sua história acabe aí? Você acredita nisso? Eu não acredito não, irmãos, porque eu sou o testemunho vivo de Deus na minha história. E todas as vezes que me perseguem, eu já sei que o final dessas pessoas não serão agradáveis. Serão finais tristes. Serão finais muito tristes. Porque Deus, ele não olha patente. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser irmão, pode ser irmã. Pode ser da parentela, primo. Ele não quer nem saber. Saiu das regras dele. Veio com agressividade. Veio com maldade. Aí Deus entra com a justiça dele. Ninguém escapa. Porque a vingança pertence ao nosso Deus, não a nós. Então descansa o teu coração, porque Deus está trabalhando na tua vida. Deus está fazendo coisas sobrenaturais na sua história. E Deus manda dizer para você que você não está entendendo as perseguições que você sofre. Mas você está cheio do fruto do Espírito Santo. Você está dando fruto diante de tudo aquilo que Deus te ensinou. E não estão agradando aqueles que andam nas trevas. As trevas nunca se dará bem com a luz. Nunca. Nunca se dará bem. Então não adianta forçar situações. Não adianta querer ter altos convívios. Irmãos, a gente precisa aprender a viver com certas coisas. Você não pode maltratar quem não conhece Deus. Você não pode maltratar quem está no pecado. Nós não podemos jogar pedra em ninguém. Tem certas coisas que não tem como você conviver. Mas se você está numa situação assim, que você não tem como sair fora, uma reunião de família, você está com a pessoa, você tem que tratar ela bem. E tem pessoas aqui que estão entendendo essa palavra. E isso tem incomodado muita gente, por quê? Porque as pessoas esperam que você que está na presença do Senhor maltrate quem não esteja. E você não faz isso. Porque Jesus está aí com você, te ensinando todos os dias a ter mansidão. Então você chega sempre com uma palavra de amor, você nunca discrimina, você chega com carinho, você conversa, você ri, você não maltrata. Você não vai praticar o pecado que essa pessoa está praticando, mas você não vai destratar essa pessoa. É isso que Deus está mandando falar para você. Ele tem visto, ele tem analisado as suas atitudes. Ele tem visto que você não trata as pessoas com preconceito. E ele gosta disso em você, mas os inimigos não gostam. Os inimigos querem guerra, querem confusão. Você vai guardar essa palavra no teu coração, você vai parar de entristecer e você vai entender que Deus está fazendo justiça na sua vida. Ele viu tudo o que fizeram com você e ele manda dizer para você que ele está indo lá no teu passado resgatar todas as lágrimas que você derramou, porque ele tem um memorial lá em cima e ele sabe todas as humilhações que você viveu. Por que ele vai resgatar isso dela? Porque ele está entrando com justiça na vida daqueles que te maltrataram. A justiça que você não conseguiu ver até agora, a partir do dia de hoje você vai começar a ver. E você vai acalmar o teu coração, você vai andar aliviado, você vai respirar tranquilo, você vai andar sereno, porque você vai ter a convicção, a certeza de que você tem um Deus que cuida de você. Que é isso que você precisa.
ver essa justiça para você entender que Deus cuida de você. Toma posse dessa palavra, porque está chegando resposta de justiça de Deus na sua história. E não desista nunca mesmo de caminhar com Jesus. Porque Ele sabe que diante de todo o perrengue que você passa, você nunca larga a presença dEle. Você está sempre firme em obediência. Tudo que Ele te pede, você faz. Você acha que não vai vir recompensa? Você acha que Deus não está analisando o seu esforço? Você acha mesmo que Deus é injusto? Que Ele vai usar você e descartar você? Pode uma mãe esquecer de um filho, mas Deus jamais esquece. Podem ter esquecido de você, podem ter usado você, ter descartado você, mas Deus não te esquece. Ele não vai descartar você, Ele não vai destruir a sua história. Pelo contrário, Ele vai restituir a sua história. Ele vai fazer você crescer diante de tudo isso, porque Ele vai mostrar para os teus inimigos que você tem um dono. Irmãos, o que me fortalece todos os dias, o que faz eu levantar todo santo dia, é saber que Deus cuida de mim e cuida das minhas filhas. Porque eu já fui muito judiada, muito maltratada, sou perseguida até hoje. Já me humilharam muito nessa vida. Mas eu tenho um Deus que Ele é implacável. Ou a pessoa se conserta, ou a pessoa muda, a pessoa se converte, ou ela vai descer a sepultura. Não tem, sabe, para onde correr. Deus sabe fazer. Deus sabe trabalhar. Então não se desespera. Sua justiça está chegando hoje. Você vai ver que Deus está visitando sim aquela pessoa ou aquelas pessoas que te perseguiram. Deus está voltando no teu passado para prestar conta. O negócio vai ser violento. Porque Deus sabe que você passou, o que você sofreu. Tem pessoas aqui que sofreram humilhações verbais, mas você sofreu várias agressões físicas. As agressões, elas foram verbais, foram psicológicas, foram emocionais, mas teve agressão física. E Deus vai entrar para poder fazer uma grande justiça nesse sentido. Confie no trabalhar de Deus, que Deus vai justificar você. Confie no trabalhar de Deus, que Deus vai justificar você. Deus manda dizer para você que o que fizeram com você foi por maldade. Foi por egoísmo, por orgulho e por maldade. Mas Ele vai fazer a justiça na íntegra. A pessoa vai gemer, a pessoa vai chorar, a pessoa vai clamar, a pessoa vai jejuar. Aí vai resolver jejuar, vai resolver, sabe, pedir. Tá achando que nada vai acontecer? Pelo contrário, no de repente, quando a pessoa estiver muito segura de si, ela vai ser pega de surpresa com a justiça de Deus. E vai saber que é de Deus que está vindo a justiça. Porque era só Deus para fazer o que Deus vai fazer em termos de justiça na vida dela. Você vai guardar essa palavra no teu coração e você vai parar de entristecer. E você vai entender a partir de hoje que toda perseguição que você sofre é porque você tem os frutos do Espírito Santo. E a sua vida dá frutos diante dos frutos do Espírito Santo. Então todos os frutos que você dá incomoda aquele que está na treva. E você vai acalmar o seu coração sabendo que Deus é contigo. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Não tem por que você se entristecer mais. Você tem que confiar no Senhor e caminhar segurando as mãos dele, porque Ele vai te capacitar, Ele vai te levantar, Ele vai fazer você prosperar. Você vai comer do fruto do teu trabalho, porque a gente enriquece através do fruto do nosso trabalho. Você pode trabalhar na obra de Deus, que Deus faz você prosperar diante da obra que você está fazendo, que tem muita valia para o Senhor. Não pense você que você vai ficar fazendo a obra de Deus sem remuneração, que você não vai conseguir nada na sua vida, você vai passar a vida inteira sendo explorado nesse sentido. Não, faça por amor a obra, que diante da obra que você está fazendo para Deus, Deus vai operar grandes milagres no teu caminho e vai fazer com que você prospere dos frutos do seu trabalho. Então deixa Deus conduzir a sua vida. Nada vai ficar destruído diante do que Satanás fez na sua história, usando inúmeras pessoas ou uma pessoa, porque Deus tem capacidade para restituir. Deus vai entrar com restituição, trazendo alegria, trazendo conforto, como Ele está fazendo na minha vida. Sou um milagre vivo, irmãos. Já tentaram aí, arquitetaram até meu assassinato há um tempo atrás. Eu tive que sair fugida com as minhas filhas para não ser morta na mão de um inescrupuloso, de uma pessoa, sabe, que não tem caráter nenhum.
Eu já passei coisas de filme. Se eu escrever um livro e virar um filme, vai virar o filme. Porque é algo surreal que eu vivi. Então não tenha medo de nada, Deus te protege. Sabe, a bala vai para outra direção, a arma engripa, não solta, não consegue, erra o seu endereço, confunde o teu carro. Não tenha medo de nada, absolutamente de nada, de nenhuma ameaça. O que você tem que fazer para você ser cheio do fruto do Espírito Santo é permanecer na presença de Deus. Você tem que ficar grudado em Jesus. Aí nenhum mal te acontece. Então não dê legalidade para o inimigo achando que Deus te esqueceu, porque ele está te protegendo. Tem hora que ele deixa a gente escondido numa caverna. Ele deixa a gente até ser vendido e jogado num poço. Enquanto você está jogado lá no poço, você está protegido. Nenhum animal selvagem vai chegar ali para comer você. Porque Deus está te protegendo. Pode jogar você numa cova cheia de leões. Vão jejuar. Vão ficar seus amigos. Vão virar gatinhos lá dentro. Vão ser felinos lá, mansinhos. Então não tenha medo de nada. Absolutamente de nada. Porque Deus te protege. Na sua entrada, na sua saída, ao seu deitar, ao seu levantar. Protege aquele que você está orando. Deus está cuidando daquele que você ama, que está lá num cárcere humano. Deus está cuidando de tudo. Então não tenha medo de nada. Guarda essa palavra no teu coração e caminhe sempre firme com ela. Eu tenho um Deus que me protege. O Senhor é por mim. O Senhor está sempre comigo, me protegendo. Estou debaixo das asas do meu Deus Todo-Poderoso. É isso que você precisa ter convicção. Deus é comigo, quem será contra mim? Todas as vezes que bater uma insegurança, você fala, se Deus é comigo, quem será contra mim? Comece a questionar a sua alma. Quando começar a vir esses questionamentos, essas dúvidas. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém. Ninguém pode contra a sua vida. Tá? Toma posse dessa palavra, que nada vai ser destruído da sua história. A promessa está de pé. Deus está trabalhando. Só que Deus vai lá no seu passado agora resgatar injustiças que você sofreu, para que Ele possa fazer justiça no dia de hoje. Toma posse dessa palavra. Está chegando honra para você. Todas as vezes que Deus derruba um inimigo na nossa vida, que Deus envergonha aquele que nos humilhou lá atrás, é honra que Deus traz para a nossa história. Você não precisa nem se justificar mais. A queda do teu inimigo vai ser a maior justificativa da sua vida. Então deixa Deus trabalhar na sua história. E não tenha medo de nada, tá? Eu vou orar para você agora. Você vai pensar em Jesus com um coração leve e com um coração bem agradecido. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, eu entrego essas vidas em tuas mãos. Que o Senhor faça justiça, Pai. Que o Senhor não tenha misericórdia. O Senhor é o nosso vingador. O Senhor é o fogo consumidor. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, operar essa justiça. Resgatar a dignidade de cada um. Tirar a vergonha e trazer honra, trazer felicidade, não que nós sejamos felizes com a derrota do outro. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas precisam aprender a nos respeitar, Senhor, como servos do Senhor, como filhos, como igreja do Senhor aqui na terra. Pai, no nome de Jesus, entrego cada vida em tuas mãos, para que eles tenham testemunho de vitória e de superação para contar. E que o Senhor faça, Pai, toda essa justiça. Que o Senhor envergonhe todos os inimigos, como o Senhor fez com os inimigos de Davi. Que o Senhor faça, Pai, todos os falsos amigos sentirem vergonha das acusações lançadas sobre cada vida, como fez na vida de Jó. Pai, entrego cada filho em tuas mãos. Que o Senhor traga paz, que o Senhor traga segurança, que o Senhor continue dando livramento, que o Senhor continue cuidando de cada um, mas que o Senhor traga a resposta, que o Senhor traga sinais dessa justiça que o Senhor está entrando hoje, que o Senhor está fazendo hoje. Pai, agradecemos ao Senhor do fundo do nosso coração. Toma posse da sua vitória, descansa em Cristo e continue sendo você, sabe, do jeitinho que Deus te projetou. Seja sempre cheio do Espírito Santo. Cada um dá o que tem e você só dá amor, você só dá carinho, você só dá paz, mansidão. Continue sendo assim, não discrimine ninguém. Deus está gostando do teu comportamento. Procure a cada dia que passa ser mais parecido com Jesus. E deixe que o resto é Jesus que está cuidando. E Jesus, quando chega para batalhar, Jesus, quando chega para fazer justiça, irmãos, quando ele pega para ser bravo, sai de baixo.
Então deixa Jesus entrar nesse negócio, deixa Jesus resolver, porque Ele sabe justificar você. Ele sabe te defender, tá? Toma posse dessa palavra. E eu peço perdão aos irmãos, que eu tô com a minha boca inchada e machucada ainda, irmãos. Eu tô com dificuldade para falar. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus.